Hoje o tema vai ser o hacking das armas. Hacking das armas. Pá, 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 pá. Fé em Deus. Bom, Netão, hoje é um episódio especial, né? Então, não estava muito nos planos não, mas... Aconteceu um acidente, nós tivemos um acidente e ainda bem que estava com esse especial. Porque nós tinha um outro episódio gravado, já estava até editado, desapareceu do meu computador. Eu não sei que fim o levou, ele sumiu. Eu não consigo achá-lo em lugar nenhum. E aí nós vamos soltar. E ficou até legal, né, Netão? O especial de carnaval vai ser sobre... o especial de carnaval é desculpinha, mas tudo bem, fica sendo especial de carnaval. A gente tá aqui sem o Rodolfo, que nós estamos gravando via Live Messenger. Netão tá em Franca, passando o carnaval, tirando férias em Franca. Eu tô aqui em Ribeirão Preto, o Rodolfo, que hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira e deve estar atendendo. Eu acho que ele atende até às 7, até às 8 hoje. Se bem que eu não sei se sexta-feira costuma, véspera de feriado, os pacientes dele costumam desaparecer, sabe? Não dá sinal de vida. Eu vi que, na verdade, tava todo mundo marcando com ele pra sábado, pra não ter que marcar pra quarta-feira, terça-feira, essas coisas. Ah, tá. Então amanhã pra ele vai ser um dia tão cheio também. Vai sim. Em compensação, segunda, terça e quarta, necas. Época de carnaval, quem é que quer ir no psicólogo, né? Muito bem. Vamos lá para a sessão Eu Ouço Vozes, rapidinho. Nós tínhamos gravado já uma outra vez, falamos coisas legais pra caramba, foi um papo muito bom. Só que aí teve um acidente da minha parte aqui, né? E teve um acidente do lado do Netão também, né? Que seu computador falhou com você, né? Meu computador resolveu morrer, mas tudo bem. Só perdeu tudo que tinha no HD, né? Na partição C. Que legal. Não foi legal, mas tudo bem. Eu estou sendo irônico. Você faz comigo. Ok, então vamos à sessão Eu Ouço Vozes. O nosso primeiro... Como é que eu diria isso? Nosso primeiro participante, né? A revista Acerto Crítico, ainda está na sessão. Não é participante, nosso primeiro parceiro também ficou bem gay, né? Ok, o primeiro Camarada. blog o primeiro website que ouve vozes, né? O primeiro é a revista Acerto Crítico, ela está no número 11. Quer dizer, nós já falamos da número 11 da outra vez, está para sair a número 12, eles já estão com todos os textos, estão terminando só a editoriação. Não sei se essa diagramação. Diagramação, isso. Estão terminando só a diagramação, colocando as propagandas, ela tá para sair. Inclusive tem na sessão... Vai ter uma matéria sua, né? Meu Deus. Vai ter uma matéria minha sobre nerds. Vamos ver quem você vai ofender dessa vez. Muito pelo contrário, eu vou massagear o ego de muita gente. Legal. Qual que é o próximo aí, Netão? O próximo é o Firestarter. É o blog do Paulo Antunes, né, em que ele divulga coisas sobre filme, sobre games, basicamente as coisas que ele gosta, né? É um blog à moda antiga, é um blog que nem o meu, né? Ele posta sobre o que lhe dá na telha. Ele é desenhista, né, Paulo Antunes? Diga-se de passagem, desenha bem pra o traço dele é bem profissional. Galera, se vocês puderem, dê uma olhada lá na galeria dele no DeviantArt, que é fantástica. Tem na terça-feira, 27 de janeiro, quer dizer, tem quase um mês, ele pôs uma ilustração de um Jedi com o Riddick. Cara, ficou muito legal. Daquela menininha com o Riddick, né? Agora, a postagem mais recente dele, do dia 13 de fevereiro, que ele colocou um trailer, né? Do God of War. É o trailer do jogo mais aguardado do ano, lá pela galera do IDGN. IDG Now. Eles fizeram uma matéria de quais jogos são os mais esperados de 2009 e o ganhador é o God of War 3. E eu tô animado, eu acho que eu vou acabar comprando um Play 3 pra jogar esse jogo. É um dos raríssimos jogos hoje que a série inteira não saiu pra PC, né? Não saiu pra nenhum outro videogame. PlayStation e Xbox, né? Não, é só PlayStation. Esse não saiu pra nenhuma outra plataforma. É raríssimo isso acontecer. Agora, se vai sair pra outro videogame, eu não sei. O 3, né? Porque até então Final Fantasy era exclusivo e vai sair pro Xbox. O próximo é o Rolando 20. E eles estão com uma matéria interessante.
É o Culinária Exótica? Da iniciativa 4ª edição. O tema da semana é culinária. Culinária, na verdade, o objetivo é preparar uma refeição memorável para o rei maior Grog III. Criativo, eu gostei bastante do desafio. Isso é a postagem de hoje, dia 20, né? A postagem de ontem foi sobre o Molten Giant e Molten Destroyer, que são duas criaturas para um cenário do World of Warcraft, né? Que ele tá. Isso. Já tem algumas matérias sobre esse cenário. Esse é um ambiente. É uma instância. É uma instância difícil no World of Warcraft. Muito legal. E a adaptação que ele tá fazendo, eu tô gostando pra caramba. Então a iniciativa 4E desta semana é culinária. Olha que coincidência, né, Neto? Eu diria que coincidência. O próximo é o ZBcast. Sabe que você viu que foi muito bom a gente ter perdido a gravação de ontem, né? Porque hoje quase todo mundo postou, né? Todo mundo postou alguma coisa nova. Diga-se de passagem, amanhã, sábado, anteontem, pra quem estiver ouvindo isso, vai ter episódio novo do ZBcast. Eu tô curioso pra saber o que eles vão lançar. Eles não falaram sobre o que é? Não. Vamos ver. No ZBcast, no blog deles, eles voltaram com umas matérias sobre dados. E o dado da vez, se é que pode falar isso, é um dado que tem o símbolo Biohazard. Agora, Marcelo, isso é no 20 ou é no 1? É no 20. É no 20. Então o 20 foi substituído por Biohazard. Como não falaram que material que é, assumi-se que seja de plástico, né? Mas o design desse dado é muito legal, né? Parece que as plaquinhas foram presas com parafuso. Eu, como colecionador de dados, realmente fiquei tentado a ter um deles. Você nunca jogou com aqueles seus dados de osso de dragão, né? Não. Principalmente que se o dragão ver, ele não vai gostar. Mais cedo essa semana eles continuaram na série sobre a Color Pie, né? Que é aquele negocinho que você pode colocar na sua... É tipo... Não, isso é o Magic. Então, mas o pessoal usa também na... Como é que fala? Como se fosse no rodapé das postagens em fóruns, né? É aquela... Na verdade, é que assim, a Color Pie é uma torta, né, que a galera fez, que simboliza cada cor. E como cada cor influencia as outras cores. Pra você entender. E quais são as características daquela cor. Então eles estão fazendo uma análise da cor preta, né, o que simboliza a cor preta no Magic. Muito legal se você joga Magic. Se você não joga Magic também, é bem legal. Mas é mais legal pra quem joga Magic. Joguem Magic. Nosso outro blog é o antigo EuCastBR, que mudou agora. Não é mais EuCastBR, é Bardocast, né? Eu tenho que admitir que eu gostei do nome, ficou bem legal. Ficou um trocadilho interessante. Era para o cast, que até agora só tem uma gravação e virou um blog, né? Netas! Pois é. Esta semana eles publicaram um texto, uma postagem tirando sarro da crise, falando de livros, como é que fala? Livro de autoajuda, né? E no domingo passado também publicaram um videozinho do YouTube também, tirando sarro disso. O videozinho lá de como arrumar emprego foi bom. Foi muito massa. O próximo é o Nerdcore D&D Blog. No dia 18 ele publicou quase um preview, né? Quase um preview. Foi muito legal o preview do preview que ele deu. Que ele fala das novas classes do Player Handbook 2. Ele só não explica de onde ele tirou, né? Então, talvez ele tenha escrito, eu não sei, acho que a gente precisa perguntar pra ele. Mas é muito legal, só de ver que vamos ter mais 2 tipos de controller já deixou minha vida feliz. Muito bom, e finalmente, né, cara? Só acabava não escolhendo. Todos os jogos de iniciantes que eu joguei aqui no ano passado aqui em Ribeirão Preto, o pessoal não pegava o Wizard. Porque, tipo assim, você não tem escolha, né? Se quer ser um controller, tem que ser o Wizard. E agora não, agora tem outras opções. É só um, né? Você tem 3 opções de Striker, 2 opções de Defender, 3 opções de Leader e um controller. Nem nos recentes saiu o controller. Né, saiu o Sword Mage. Qual que foi a outra classe que saiu? Não, saiu o Sword Mage e saiu mais um pacto no Forgotten Realms, né?
Saiu o Swordmade, mais um pacto pro Warlock. Na Dragon Magazine saiu o playtest do Artífice. Ah, é verdade, é o Artífice, isso. Que é um líder arcano. Saiu o playtest do... Não foi do Bardo, do Bárbaro, né? Do Bárbaro. Que é um striker marcial. E agora aqui na quarta edição, no PlayStation Book 2, vai ter o Sorcerer. E eu sempre falo, se você conhece a terceira edição, então esqueça, porque na quarta edição eles vão usar nomes iguais a coisas da terceira edição que não tem nada a ver com a terceira edição. O Sorcerer, por exemplo, ele não é o primo pobre do Wizard, até como o Nerdcore escreveu. Ah, eu gostava mais do Sorcerer do que do Wizard, mesmo na terceira edição. Especialmente nos primeiros níveis, né? Nos primeiros níveis ele era bem melhor. Nos últimos também, mas... É questão de gosto. Agora na quarta edição, o Sorcerer, ele vai remeter a uma velha classe do AD&D, do Tome of Magic, que é o Wild Wizard, que seria o mago de magia selvagem, né? Que ele faz. Então o Sorcerer vai ter uns lances assim de magia meio aleatória. Ele vai soltar um raio e vai sair flores. Acho que não vai ser tão aleatório assim não. Qual que é o próximo aí? O próximo é o Nerd Soul. Ele não tá postando muito porque ele postou lá que ele tá de emprego novo, né? Então tá com tempo, né? Então ele colocou aqui alguma dica de filme, que falou filmes que todo mundo precisa ver, que é o The Man from Earth. Ontem eu tinha... Você já viu esse filme, Marcelo? Então, ontem eu tinha falado que eu acho que eu conhecia esse nome, né? E aí eu entrei no site e não me é familiar. Será que eu vi um teaser? Aí eu não tem nada a ver, cara. O que eu tava confundindo com o The Last Man on Earth. Pois é, não tinha nada a ver. Bem, eu vou pegar esse filme na internet, vou dar uma olhada que eu fiquei curioso. O Nerd Soul é um blog recente. A proposta lá do Renato Matos é podcast, que ele ainda tá na fase de pré-produção, né? O podcast dele. Né, Renato? Pois é, o pessoal começa os projetos e vai pra frente. Não, mas mas o Renato Matos, como ele não começou ainda, como ele tá em fase de organização e agora o cara trocou de emprego, né? Vamos dar um tempo ver o que ele faz aí, porque... mas estamos esperando o podcast dele. E por último, mas não menos importante, é o blog do Pythonesco. Ou Pitonesco. Que é porque eles são baseados no Monty Python. Na verdade, o blog, eu acho que ele é da namorada de um ouvinte nosso. Você lembra da história assim que ele escreveu? É do Leandro. É a namorada do Leandro. É, isso mesmo. E eles publicaram lá, há algumas semanas atrás, uma postagem de autoajuda para RPGistas, né? Baseado numa coisa que a gente falou no podcast. Numa das nossas piadinhas. Que eles fizeram um livro Muitas Fichas, Muitos Mestres. Mas esta semana eles estão falando do filme Operação... Hoje, né? Foi publicado falando do filme Operação Valkyria, que o ZBcast falou mais cedo na semana. E eles estão também. E eles estão recomendando bem, mas... Os dois blogs estão recomendando e eu não recomendo assistir, viu? É um filme fraco, o Tom Cruise voltou a ser o que era antes, que o Tom Cruise com Guerra dos Mundos e Colateral, ele mostrou que também era de um ator, um cara que podia fazer uma coisa além de Top Gun e Afiro. Agora em Operação Valkyria, ele basicamente... Você ficou sabendo como é que é o filme, não? Cara, eu vi o Nerdcast desse filme, eles contando a história, né? E eu não tô com a menor vontade de assistir. Mas o filme não vale a pena, cara. Os atores estão atuando lá como se tivesse assim... O pequeno exemplo, ele chega, a atuação dele é como se ele chegasse lá e falasse: o que eu tenho que gravar hoje? Tava aqui essas 3 páginas. Então beleza, ele fala as 3 páginas, agora eu vou embora pra minha casa, sabe? O filme, né, eu discordo das duas postagens dos dois blogs. Eu acho que não vale a pena. Gosto e Boró, cada um tem um, né? Eu gostei mais da postagem do dia 14 deles, que ele falaram sobre o Coraline, né? Exatamente. Ou Coraline. Eu não sei como é que fala, não sei se é Coraline. É um livrinho curtinho, né? Dá pra ler em poucas horas. Você lê em 3 horas, parece, né? Então. Eu tô curioso, mas na verdade eu vou ver o filme primeiro. Eu tô indo amanhã ver esse filme, infelizmente dublado. Mas não dá, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, vamos lá. Porque não é porque eu gosto, não é porque não tem opção. Podia ter SAP no cinema, né, cara? Podia, os bancos podiam, né, ter um fone de ouvido próprio. Se bem que, sendo no Brasil, você ia chegar lá e metade dos bancos iam estar com o fone arrancado, outra metade ia estar com o fone mijado. Ou algo assim. Bom, é isso aí pro Ouço Voz essa semana. Agora nós vamos com um episódio especial que o Netão gravou aí em Franca. Você pode falar alguma coisa rapidamente sobre esse episódio, Netão? Cara, ele era pra ser um episódio que não deveria ser lançado bem mais pra frente. Eu ia conseguir te convencer a lançá-lo mais cedo. Eu gostei muito dele.
Ele não segue muito bem a linha dos Vozes, né? Ele é mais uma comparação entre os jogos. E é isso aí, né? Não sei, vou esperar o feedback da galera. Eu acho que é melhor o pessoal que a gente dizer o que eles vão ouvir, né? Beleza, é isso aí. Espero que vocês gostem desse episódio das trevas. E bom carnaval pra você. Bom carnaval pra vocês que estão escutando na segunda-feira. Isso aí. E qualquer coisa, usem camisinha, não bebam demais e blá blá blá. É isso aí, agora eu tenho 15 episódios de House pra assistir até quarta-feira. Eu espero assisti-los todos. Falou. Ao vivo, da Cidade Nova, mais um episódio de... Não é mais um episódio de Voz da Terceira Terra, e sim um especial Vozes da Terceira Terra, com Netão, Murilo e Alex. E o tema de hoje é... o hacking das máscaras. Bem, galera, vocês devem estar se perguntando o que diabos esse episódio está fazendo sem os seus apresentadores normais. Bem, explicando, esse é um episódio especial que eu já estava querendo fazer há algum tempo com outras pessoas, sem ser o Rodolfo ou o Marcelo, porque eles não gostam muito de World of Darkness, eu tenho que ficar brigando com eles, enfiando lobisomem em tudo quanto é lugar. Então eu resolvi fazer um episódio à parte com outras pessoas que gostam do World of Darkness. Então eu estou aqui com o Murilão, que ele já participou do primeiro episódio, não escutem, do Vozes. É verdade. Ele mandou uma áudio-resposta. Na verdade, enorme. A resposta dele foi no episódio seguinte. Foi no segundo, né? Canelada, ok. E com o Alex, que eu não vou falar quem ele é, mas todo mundo já deve estar se perguntando. Mas quem quiser saber também é só procurar entre os episódios, né? Ele já também... veio o ar da minha graça nos episódios anteriores. Ele também já mandou um áudio pra gente. Então eu resolvi chamá-los aqui hoje, na minha casa, em Franca, pra gravarmos esse episódio sobre os dois vampiros, o Vampiro à Máscara e o Vampiro Hacking. Mas antes... Por sinal, são vários. Né? São vários. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos nossos convidados. Murilo, e aí, fala um pouco de você. Bem, eu sou um mestre acidental, né, de vampiro. Literalmente, tipo, faltou mestre e aconteceu que eu comecei a mestrar na vida e achei Vampiro um livro legal. Levei pro pessoal, o pessoal gostou e me tornei um mestre acidental de vampiros. Estou fazendo isso há 12 anos, praticamente. Acho que acontece isso com a maioria das pessoas, né? Exatamente, entendeu? E eu li poucos livros em relação à grande maioria das pessoas que eu conheço, tipo, devo ter lido aí uns 50, no máximo. Assim, comparando, né, com o Fábio, né? Comparando com o Fábio de RPG, eu devo ter lido só uns 50 só. Mas, assim, World of Darkness, em geral, também eu gosto muito. Li alguns de vampiros. A maioria tento lidar com improviso e eu gosto bastante do terceira, mestrei segunda também, mas só isso, né? Legal. E aí, Alex? A gente já tá denunciando também a idade, né? Idade. 12 anos, tem gente aí que provavelmente pode ouvir o podcast aí que não tem essa idade de jogo. Pois é. Eu também já faz mais ou menos o mesmo tempo. Comecei como a maioria, acredito, com jogos de fantasia medieval, D&D, finada caixa do Dark Sun. Do Dark Sun. E aí, naturalmente, fui conhecendo novos jogos, e aí, como o Vampiro, em determinada época no Brasil foi uma febre, né? Não tinha como não conhecer também. Eu acho que a grande maioria dos mestres começam dessa forma que o Murilo narrou também. Acidentalmente, né? Não tem mestre. Não tem mestre, passa aí uma ele bola acaba pra gente, pegando a batuta e conduzindo a orquestra. E eu também, a gente frequenta a mesma turma de jogo, então fica até difícil de falar alguma coisa diferente que já não saibam, assim. Com certeza. E eu acho porque que não falaram nos outros, né? Porque... se o Murilo acha que leu pouco, 50, comparado com o Fábio, então não li nenhum, né? Eu acho que é de pouco mesmo, viu? Galera, comparado com o boom de publicações que teve lá na época do World of Darkness, 50 é relativamente pouco. Sim, de vampiro mesmo, assim, do terceiro eu li uns 10, entendeu? Mas se chegar na Devir tem colunas, né? Tem várias prateleiras de livro, né? Então, se você pensar que os livros de clã já são, acho que 13,
Pois é. Novos, antigos. Exato, tem novelas e etc. Fora os livros novos, com temas diferentes, a cada edição ou revisão, eles refaziam os livros também. Então acho que eu li mais que 10 Vampiro. E agora pensando no livro dos clãs, né? São vários mesmo. Então, quem acompanha Vampiro desde a primeira edição deve ter lido provavelmente, não sei se a primeira edição teve livros de clãs, mas no mínimo 2 vezes sobre o mesmo tema, né? Sobre os livros de clã. A versão da segunda edição é e versão agora revisada. Nossa, me pergunto se essa chuva vai aparecer no... Depois você vê na edição. Pois é. Vampiro Requiem e Vampiro à Máscara. Nossa, a chuva tá realmente... Acho que vai atrapalhar. Tá ficando forte. Deixa eu ver. Tá ficando nostálgico esse episódio, tá lembrando o primeiro. O primeiro. Não sei, acho que porque não tem microfone externo, né? Externo, então. Acho que não tem problema, não. Não, essa chuva tá acabando já. Bem, voltando ao nosso tema de Vampiro Requiem e Vampiro à Máscara. Eu acho que muitos ouvintes sempre se perguntaram, afinal, qual que é a diferença? Até eu me pergunto. Que é a grande pergunta, né? Por que a White Wolf resolveu mudar? Por que a... Por que um novo mundo das trevas? Por que ter um novo mundo das trevas, né? O que aconteceu? O que aconteceu, Murilo? O que aconteceu foi o seguinte, a White Wolf cresceu com os títulos dela, né? A empresa cresceu, o número de funcionários, pessoas que editam para ela cresceu. Quando ela começou aí com o Vampiro primeira versão, ela era muito simples, eu só ouvi falar nele, eu nunca vi primeira edição, né? Eu fui conhecer mesmo a segunda edição já, traduzido pela Devir. Isso, a primeira edição que traduziram foi a segunda edição. Exatamente, entendeu? O primeiro mesmo eu não cheguei a ver, entendeu? Mas eu sei que ele existe e tem pouca diferença da primeira para a segunda, não é? É mais em relação ao só... eu acho que sim, né? Eu não tive muito contato com as duas, então... Eu sei que o Lobisomem primeira teve muita diferença para segunda, né? Que foi o que você falar do renome. O renome, principalmente. Mas o Vampiro eu acho que não teve muita diferença. O Vampiro Segundo também foi um dos mais antigos, né? Foi um dos primeiros a sair da segunda edição, que eu saiba, né? Sim. E o segundo era muito mais horror pessoal, né? Dava-se muito ênfase na construção de personagem e características de interpretação, né? Como natureza, comportamento, era um dos grandes pontos. Humanidade. Você tinha sessões de humanidade grande ali, o pessoal discutia Golconda. Entendeu? Não era uma coisa assim mítica apenas, assim, ficava no canto, né? Em compensação, o Sabá era praticamente uma nota, né? Nota de rodapé. Ele era, eu creio que tinha ali uma página falando do livro inteiro, não que o livro fosse grande, né? O livro era bem fino comparado com os atuais. Ilustrações ótimas, se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu realmente prefiro muito mais a ilustração do segundo. E aí? Eu acho o seguinte, né? Que talvez o que justificasse fosse quando eles lançaram, foi o primeiro livro da editora. Acho que nem existia editora ainda, né? Quando ele lançou essa proposta pioneira do Vampiro à Máscara. Então eles não tinham um planejamento para a linha. Eles foram construindo esse planejamento à medida que foi surgindo a necessidade e com um sucesso comercial do próprio jogo. Eles tinham um lance de soltar um livro de cenário por ano. Ou seja, saiu o Vampiro, depois saiu o Lobisomem, Mago, Changeling e Wraith. Foi os 2 primeiros, né, que acabaram indo embora. E aí eu acho que o problema foi o seguinte, que não sei se a gente vai até discutir agora ou não, que é a questão do metaplot, né? Que foi o que justificou uma nova edição de Vampiro, né? Eles chegaram numa massa crítica de história, a história do cenário estava tão saturada que eles chegaram numa encruzilhada. Eles perceberam que estava afugentando os novatos, porque para ele entrar no jogo na época que terminou a linha, tinha tanta história pregressa, tanto conhecimento que ele tinha que tomar contato, que isso intimidava um novato a jogar. Isso em relação à terceira, né? Do terceiro. A terceira, Não, porque a terceira, na minha opinião, eles pegaram todo aquele material da segunda que eles soltaram em muitos livros assim jogados, sabe? Você tinha que escutar da pessoa, nossa, você tem aquele livro raro que ficou solto tal para poder mestrar. O problema é que tiveram as edições, mas eles não resetaram o cenário. Não. O cenário sempre continuou. Esse foi um outro problema do metaplot também que eles desenvolveram dentro do cenário. Acho né? que do segundo e terceiro só organizaram esses livros. Entendeu? À medida que eles soltavam uma revisão e mudavam alguns fatos, não do sistema, mas do cenário, eles tornavam obsoletos grandes porções
das edições anteriores, tornando uma série de materiais obsoletos também, né? Então chegou um ponto que tinha tanto material para você acompanhar que isso acabava intimidando. Não só os novatos, como até que as pessoas costumavam acompanhar, mas por uma razão ou outra perderam o fio da meada, ou porque deixaram de adquirir algum livro que era importante para a continuidade da história. Não é só por isso, Alex. Por exemplo, o nosso grupo tinha muita dificuldade de acompanhar pelo seguinte motivo. Você se adaptava o jogo, né, o que estava rolando, para os livros que estavam saindo. Ok, está adaptado. Aí vai acontecendo alguma coisa ali no jogo, etc. De repente eles soltam outro livro, um terceiro, um quarto, que muda radicalmente o que está acontecendo na campanha, porque, por exemplo, no meu grupo você tinha algum pessoal que gostava, tinha afinidade com anarquistas, e no Megaplot, né, no Metaplot que está sendo soltado soltou pela White Wolf, os anarquistas acabaram explodindo com os acabaram com os Quaidins. Os Quaidins acabaram com eles, né, na verdade, acabaram com os Estados Anarcos. Então é complicado mesmo para quem manjava acompanhar todos aqueles livros. Então o que justificou a saída do antigo para o novo foi para dar um fim no Metaplot. Não, primeiro porque eles já estavam, o próprio título do jogo ou a própria temática já prometia um fim para o cenário. Então eles seriam injustos se eles não fizessem esse fim, porque você tinha lá aquela perspectiva apocalíptica, no Vampiro seria a questão da Guerrena, né, que despertaria os antediluvianos. Já foi Jihad edição. Que então, tinha inclusive a carta no card game Jihad. Então fazia parte da própria proposta do cenário. Então um dia eles tinham que chegar no final, eles tinham que apresentar a Guerrena. E eu acho que o principal foi essa questão mesmo do planejamento. Como eles fizeram o planejamento à medida que o jogo ia se desenvolvendo, uma série de inconsistências, tanto em relação à história do cenário quanto ao sistema, acabou atrapalhando, né? Tornando o cenário um pouco confuso e até um pouco complicado para quem quisesse tomar contato. E aí tivemos a nova edição, o novo World of Darkness. Bem, vamos falar então um pouco dos dois tipos do mundo, né? Ou o que a gente definiu como o tom do jogo. Na nossa pré-produção a gente discutiu um pouco sobre o tom, né? E chegamos ao consenso que o tom não mudou. Na verdade, continua o mesmo horror gótico que eles propagandeiam. Tanto no antigo quanto no novo. Na verdade foi um retorno às raízes, né? Eles voltaram lá no início para reforçar aquelas ideias que eles tinham apresentado nos livros iniciais, na proposta inicial, né? Eu acho que foi uma ótima mudança, né? Porque eles acabaram perdendo um pouco de controle com esse lançamento de livros do Terceira, né? Como a gente discutiu e queria colocar aqui também. Você perdeu um pouco desse conflito pessoal, em especial no Terceiro, por causa que tinha tantos outros conflitos, né, conflitos entre anciões e vampiros jovens, né, conflitos de território, conflitos entre clãs, conflitos entre seitas, né, que tipo Camarilla e Sabá, e coloca coisa ainda outros, né, terceiros, né, sem clã, e assim vai, né. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, que eles davam bastante ponto até, assim, mostravam razoavelmente, era o Iconum, né? Que era aqueles Matusaléns. Nossa, quanto tempo que eu não escuto falar essa Iconum? Pois é. Eram os vampiros que tinham alcançado a Golconda, não é? A Golconda. E ele ou alcançaram ou eles estavam próximos disso, né? Eles se dedicavam a isso. Porque eu acho que não sei se foi do interesse da Devir ou se não houve interesse dos jogadores, né? E não sei o motivo exato, mas eu só sei que o Icono, né, ele acabou fazendo tinha um papel muito importante na segunda edição e sumiu. Ele no Terceira sumiu. Golconda também foi ao contrário, né? Virou nota de rodapé, o Sabá virou um puta seita que se fala até mais às vezes que Camarilla. Dependendo se você for procurar os livros. Né? Isso é muito interessante, porque aí fica claro o seguinte, que o tom principal e o que atraíam os jogadores era a questão do mistério, mistério sombrio. À medida que foram tomando contato com o cenário, esses mistérios foram sendo desvendados, acabou um pouco o clima das histórias. Eu acho que isso também foi algo que eles levaram em consideração para fazer uma nova edição, resgatar esse mistério, esse desconhecimento, esse medo desconhecido, essa busca por informações. Então seria tipo, o Vampiro Terceiro acabou tendo um tom mais voltado para os conflitos, mas conflitos de
ideais. Você tem a Camarilla e tem o Sabá. Você tem a Camarilla e os anarquistas. Você tem os neófitos e os anciões. Então, pode ser que tenha se resumido que o terceiro... O cenário dele passou a ser um cenário de conflituoso. E no quarto agora voltou às raízes. O conflito já voltou a ser mais pessoal. Na verdade, eu acho que o conflito permanece o mesmo, as mesmas fontes. Você ainda tem conflitos, agora não tem mais sedes, a gente tem coalizões, né, que foi a tradução da Devir para covenants. Então você ainda continua podendo explorar histórias onde tenha conflito entre coalizões, conflitos entre clãs e coalizões. Esse fato até permanece, mas eles colocaram de uma forma que isso reforça aquele tom original de mistério e também com relação à questão do horror pessoal, né, que é esse conflito intrapessoal, né? Esse conflito interno dos personagens. Legal. Voltando um pouco agora, a gente começou falando do metaplot, vamos falar mais um pouquinho dele. O tal do metaplot. O que é uma do metaplot? Pô, complicado. Nossa. Eu acho que não tem uma definição padrão, uníssona e pacífica em relação a isso, né? Cada um tem a sua própria percepção do que seja metatrama. É até complicado de tentar narrar. Agora, eu estava dando uma olhada, pesquisando para a gente conversar, e eu dei uma olhada nos fóruns, nos materiais da própria White Wolf, né? Que é importante saber para eles o que era metaplot, já que você não tem uma definição única, o que eles consideravam como metaplot ou não. E aí tem lá, depois a gente pode colocar lá no show notes, sim, a definição, num dos live journals da White Wolf, logo no início, por conta dessa confusão toda que tinha, eles explicaram para eles o que seria esse metaplot. Mas eu acho que sim, antes de falar metaplot, metaplot quer dizer que é uma coisa que está sobre outra, né? Então tem que falar o que é plot. Além do plot. O plot, que é a trama ou enredo, é a história em si, né? São os acontecimentos que ocorrem que em conjunto, os atos dos personagens, os acontecimentos que em conjunto formam uma história, é aquilo que impulsiona a crônica e a história. Então a metaplot seria uma história sobre essa história, uma história maior, né? A história que ocorre antes, em paralelo e independente ou não da sua história. Isso, que de certa forma acaba influenciando, né? No contexto das histórias menores, das tramas menores. Então o que aconteceu? Por que eles falam que no jogo novo não tem metaplot? O que eles tomaram como parâmetro? Eles definiram uma época ideal para o jogo. Eles chamaram de Ano Zero. Ano Zero são os acontecimentos ou a época retratada no livro básico. Que é basicamente... Isso eu estou falando do Hacking. Do Hacking. Que é basicamente... que basicamente é a nossa época atual. Mas isso colocar de uma forma genérica para não ficar datado também. Você não consegue contextualizar num determinado ano específico. Mas basicamente 20 anos para trás, 20 anos para frente, alguma coisa assim. Então, para eles, metaplot é tudo que vier depois. Qualquer fato ou história, algum suplemento posterior que venha avançar a história do cenário é metaplot. Qualquer história anterior a esse ano zero que eles definiram, que é o contexto da época, que está no livro básico, para eles é backstory, é história pregressa, história anterior. E isso é muito interessante, porque no livro básico, recentemente eles soltaram alguns suplementos, como o Hacking for Home, o Fall de Camarilla lá, que tem um pouco de história pregressa, falando alguma coisa em relação à origem de clãs, dando a entender alguma coisa assim. E aí o pessoal confundia, achando que era a volta do metaplot. Na verdade não é, isso daí é história pregressa. Então, qualquer tipo de fato histórico que eles narrarem até o ano zero, para eles não é metaplot. Eles só estão desenvolvendo o cenário, deixando mais profundo, mais coeso. Agora, eles não vão soltar nada nos suplementos posteriores que vá avançar a história do cenário além daquele ano zero. Nada também que vá contradizer ou tornar obsoletas as informações que já foram passadas. Legal. Então o Hacking já não tem mais aquela grande história com grandes NPCs fazendo grandes coisas pelo mundo. Pode até ter, mas isso não vai fazer parte da cronologia oficial do cenário, porque o cenário não vai ter uma cronologia oficial. O cenário não vai avançar oficialmente. Eles podem, eventualmente, criar uma linha de ficção que eles explorem a história do cenário. Mas isso não vai ser como era no Vampiro anterior, que essa história era oficial. Ela influía, havia influência dessas alterações dos fatos
na história do cenário. Mesmo já deu exemplo, né? Então, vamos falar um pouco então do metaplot do antigo. Né? O antigo tanto saía livros do metaplot, né? Quanto livros posteriores, né? De histórias e tal. Você tinha romances que faziam parte do metaplot. Você tinha até procurar o livro de Nord, né? Todos aqueles que eram só lendas, né? Mas que era muito interessante para quem quer fazer narrar, né? um ancião, etc, né? Quem gosta de ficar fazendo um burocrata vampiro. É interessante. Aí o que acontece? No segunda edição, o básico mesmo, ele tinha bem pouco, né? Pouca informação, era mais para construir vampiro e... Era algo mais centrado no jogador. No jogador, em nos especial. Personagens, né? Depois eles foram lançando vários outros livros que foram desenvolvendo esse metaplot. Em especial, o grosso mesmo que aconteceu foi o Sabá. O Sabá se transformou. Né? Ele, do primeiro livro de segunda edição, né? A primeira versão que eu li, né? Ele saiu de um grupo que causa preocupação para Camarilla, que era mais ou menos a descrição, né, do Sabá. É um grupo que alguns vampiros que não gostam de ficar na Camarilla vão para lá, entendeu? Então eles causam algumas preocupações para Camarilla, né? Ficam preocupados para se tornarem a espada de Caim no terceiro, que é assim, né? Eles são os que fazem justiça, os que quebram tudo, os cocô do cavalo do bandido. Estão em tudo, estão tanto no Velho Mundo quanto no Novo Mundo, entendeu? Em especial no Novo Mundo, né? México, etc, que é a sede, né? Deles, mas também a presença deles no mundo inteiro. Se você pegar tinha um livro de segunda, inclusive, que eles lançaram um pouco antes da saída do terceiro, que é o World of Darkness. Só pra você ver, o nome do livro era World of Darkness, que era basicamente a temática inteira, né? Era o mundo, né? da White Wolf. Só que só falava de vampiros. Dentro desse A World of Darkness tinha os vampiros do mundo inteiro e essas disputas, né? Entre eles. E o Sabá foi crescendo, todos os clãs que não se davam bem pra Camarilla, de certa forma, acabavam ali parando no Sabá. O Sabá tava querendo curva de rio, né? Curva de rio. O que não encaixa na Camarilla ia aparecendo. Chegou uma hora que o Sabá ficou realmente o grande inimigo da Camarilla, né? Deixou de ser uma seita que pode preocupar a Camarilla pequena no futuro, seita, né? E aí ficou nessa dualidade. Deixou de ser um mero encontro para ser um perigo real. Sim, tão real que real. Os clãs Novel, né, descrevem isso de maneira assim, clara, né? Os combates, em especial em Nova York e outros lugares, entre o Sabá e a Camarilla, eram acirradíssimos. Eu acho que o problema principal não é a existência em si do metaplot. Talvez foi a forma como eles executaram, né? Não vamos ver o problema, vamos tentar. O metaplot, não, a gente já falou que foi um problema, né? Mas agora o metaplot. Eles vão desenvolvendo. Se você aventura tá indo pra um lado, ele pode tipo, alterar. Então, pra dar o exemplo do metaplot, nós tínhamos uma aventura que se passava, sei lá, na Costa Oeste. Isso. Que era com anarquistas. A minha aventura ela se passava em Phoenix, né? Que é a capital do estado de Arizona. Né? E o que aconteceu? Existiam alguns personagens que tinham finalidade anarquista. A questão é que, de repente, né, no metaplot, o líder dos anarquistas morre. Né? Do nada, assim, entendeu? Vamos botar uns Quedins, né, que são os vampiros orientais de uma outra linha, apareceram lá e mataram a galera, entendeu? Ou seja, essa história já ficou comprometida. Ficou, bastante. Por causa que a história avançou sem você querer. Sim, ela avançou sem eu querer. Ao mesmo tempo, não sei se podia... Hoje, né, eu sou mais maduro, eu poderia simplesmente ignorar essa mudança no metaplot, né, e tocar a história conforme eu fosse adequado, né, que é um conselho que hoje eu dou. Mas na época eu achava muito importante, né, não sei, achava muito importante acompanhar as mudanças, né, para ver o que acontecia, né. E foi uma coisa assim que mudou completamente o tipo de jogo, né.
pergunta em ordem pessoal. Você acha que o Metaplot era benéfico? Olha, era legal ter o Metaplot, seguir ele, ou seguir partes? Você tem uma história acima da sua história que avança independentemente dela? Vamos dizer, ele é tão benéfico quanto maléfico, vamos falar. Eu acho que o narrador ele tem que selecionar, não tem como. Não dá pra você... Dá. Você pode até mestrar um metaplot pro pessoal, só que sai do meu tipo de jogo. Meu jogo é centrado no personagem, entendeu? Eu não sou o tipo de mestre que constrói uma aventura. Assim, às vezes eu até faço isso, mas não para grandes campanhas. As minhas grandes campanhas, elas não são pré-montadas e os personagens têm que se adequar a elas. As minhas grandes campanhas, elas são montadas da seguinte maneira: primeiro se monta os personagens, né, faz a história, etc. Aí eu vou criar uma campanha pros personagens, entendeu? É o meu estilo. Então, sim, às vezes o metaplot atrapalhava mesmo, tanto que muita coisa eu ignorei. Às vezes atrapalhava pouco, né? Havia muita mudança de regra, tal, alguma coisa era interessante. Esse que é o principal problema, né? O problema não é a existência do metaplot em si. O problema é que ele influenciava de tal forma que ele chegava a interferir até no sistema. Sim, no né? sistema. Você, mesmo que você não quisesse adotar um metaplot ou segui-lo, você invariavelmente era obrigado em alguns pontos a fazer adaptações por conta dele, por causa dessa influência. Fora o fato de que eles desconsiderarem determinados fatos ou corrigirem determinados fatos em suplementos posteriores, se tornava obsoleto uma série de materiais que a pessoa tinha. Tipo o Trubruha, que Trubruha, é o exemplo mais... A mancha. O Trubruha é uma mancha pra mim na White Wolf, assim, tipo, não sei por que eles fizeram, qual é o objetivo? Né? Pra depois chegar e falar, não existiram. Não existiam. Faz de conta que não tem. Parecendo Magic, né? A carta banida. Levantaram uma bola pra deixar todo mundo discutindo sobre Trubruha. Tinha uma época que todo mundo assim, nossa, quem são esses Trubruha? O que tá acontecendo? Só pra levantar uma especulação, sei lá o que era. E chegou num ponto de influência tão grande do metaplot que, se você mesmo querendo dar continuidade à sua própria história, por exemplo, se você quisesse adquirir determinado título que tinha saído, grande parte ou porção desse livro tinha tanto do metaplot que você não ia utilizar, que acabava a questão de custo-benefício também não tá valendo a pena. Ficando complicada, né? Comprometida. Não tava valendo a pena. O pior é que começa sempre a aparecer aquele jogador. Nossa, eu quero fazer um Trubruha. Entendeu? Certeza. Que começa a aparecer Samedi, eu acho que chamava. Tinha uns zumbis que eram mais feios que o Nosferatu. Samedi, eu acho que era isso. Tem uma filha da cacofonia. E não sei, começam a enfiar outros vampiros. Nossa, lá. E o livro esqueci o nome. Livro do clã? Não, o que vai contra a Camarilla, meu Deus, esqueci. Sabá. O livro do Sabá é um show de horrores, né? Você tem os Blood Brothers, você tem o... Nossa, tem um... Organizaram no terceiro. O segundo era tantos, entendeu? No terceiro eles colocaram tudo junto, né? E ainda inventaram uns outros que não tinham, né? Então esse que era o problema, né? Tudo que eles soltavam era oficial. Sim. Então você era obrigado a engolir dentro da sua proposta. Se você não quisesse seguir a mesma linha histórica, se chegasse um personagem lá com um livro novo, quero fazer a filha da cacofonia. Ou senão você tinha que considerar, você ia fazer uma história, sei lá, em Phoenix, e lá tava falando que tinha 3 filhas da cacofonia. E aí? Te atrapalhava. Some. Digamos que seja ali. Eu, por exemplo, em Phoenix, não tinha, na minha Phoenix, não tem nenhum personagem original, assim, da Metaplot. Todos foram criados, né, por mim, tal. Mas em volta, né, o que acontece nas aventuras do grande Metaplot, o que acontece? O personagem, eles foram desenvolvendo, foram ficando importantes. Aí o personagem vira, tudo bem, eu quero falar com a Justicar. Putz, e agora? Quem que é a Justicar? Vai lá no livro, né, e vamos ver quem é ela, o que ela faria, né, como vai ser a reação dela pro personagem, pro pedido do personagem, e aí, como é que fica, né? Isso influencia. Tem que ter um puta conhecimento prévio. Então, no geral, o metaplot atrapalhava mais do que ajudava. Ajudava às vezes porque não precisava criar, né? A justificar outras coisas. Eu acho que é exatamente isso, né? O que atrapalhou, na verdade, não foi o metaplot. O que atrapalhou foi o fato de eles terem incorporado o metaplot na história oficialmente na linha do jogo. Porque se ele fosse só um material optativo sugestivo,
facilitaria, que é como acontece, não um metaplot, mas é o que acontece no Vampiro Novo. Você ainda tem linhagens, Sim. Mas em nenhum momento é assumido que essas linhagens são oficiais. Você não é obrigado, só porque está lá falando que existe a linhagem X, que ela tem que existir no seu mundo de jogo. E nenhum suplemento vai incorporar isso como uma informação oficial. Ele está lá mais como uma ferramenta que você pode ou não usar. É optativo. Então, usar o Metaplot com discernimento. Sim, ele é bom, mas não seguir. O Metaplot é bom porque ele enriquece o cenário. Com certeza. Deixa mais profundo, Bastante. mais crível, com maior verossimilhança. Mas a partir do momento que ele acaba interferindo demais na liberdade dos próprios jogadores em relação ao cenário, desenvolvimento do cenário, fica complicado, né? Bem, passando um pouquinho por cima dos jogos agora, e o sistema? Que é o que todo mundo pergunta, né? E o sistema de bolinha mudou ou não mudou? Né? O que aconteceu com o sistema? Primeiro que a proposta continua a mesma. Vampiro sempre foi, a linha do mundo da série sempre foi uma linha que privilegiava a interpretação e a história. O sistema estava lá como uma ferramenta para resolver, uma ferramenta de resolução de conflitos, mas de maneira nenhuma para atrapalhar o desenvolvimento da interpretação e da história. Parafraseando o Marcelo, que ele gosta, por algum motivo ele gosta muito dessa frase, mas ele fala que você tem o crunch, que é o sistema, e você o fluff, que é a ambientação. Certo. Então, usando a definição dele, o World of Darkness, como um todo, tanto antigo quanto novo, você tinha não é melhorar, você... Perdi a palavra? Aprimora? Não, privilegiava o fluff. E o crunch sempre ficou um passo atrás, né? Você sempre teve certas bizarrices, mas tudo bem. Mas existe uma exceção, como eu estava te falando, né? Mas vamos pro crítico, que todo mundo que já jogou o World of Darkness sempre sentiu uma dificuldade. O combate. Combate, no antigo, né, ele era muito simples. No 2, na segunda versão, você tinha que jogar, como a gente estava questionando, pelo menos 4 vezes, né? Uma para acertar, uma para esquivar, uma para causar o dano, uma para absorver, né? E 4 jogadas. 4 jogadas, né? E realmente ele demora bastante e tal. Pro terceiro eles tentaram dar uma modificada, soma sucesso no dano, né? Antigamente não sumia. Aí soma sucesso no dano, aí faz não sei o que. Mas mesmo assim, em princípio o sistema continuou muito parecido, não mudou tanto. Existe aí pra quem gosta, pra quem coloca muito combate em World of Darkness, um mestre, etc. Existe uma pérola que é um livro chamado World of Darkness Combat. Entendeu? Ele coloca. Ele, vamos falar assim, ele tenta padronizar o combate de World of Darkness, ao mesmo tempo que ele coloca muitos detalhes, aprimora o combate, né, para golpes especiais, uso de dor de maneira diferente, uso de disciplinas, magia e tudo, e outras coisas, dons, todos em combate. Ele aprimora tudo isso e depois eles viram que o negócio ficou tão complicado que eles arrumaram um mecanismo de facilitar, que é os cards. Você tem um personagem, faz a ficha normal, aí você faz a ficha de combate do personagem. Só pra você ter uma noção. Na ficha de combate do personagem tem o que ele pode, manobras e etc. que ele pode fazer. E para facilitar o uso dessas manobras, você tem os cards. A ficha de cards, você vai colocar ali, escrita, né, a manobra, o que ela faz, a iniciativa, tudo certinho. Tipo, chute com o dedão. Chute com o dedão, chute giratório, soco, não sei o que. Aí chute tem no vácuo congelhada, né, Sabamu. Não, tem todos os tipos. Tem quebra, agarrar para quebrar baço, agarrar para quebrar joint lock, né? Joint lock, tal. Você faz combinações disso, né? Então o que acontece? Demora um tempo pra você montar o personagem, mas aí uma vez, né, que você conseguiu montar, tal, você coloca no cartão a manobra que você vai fazer. Cada personagem, cada jogador, quando vai começar o turno de combate, ele guarda o cartão da manobra, né? E aí
na hora, quando começa o turno, eles vão revelando essas manobras. É um jogo de Magic. Fica Magic não, Yu-Gi-Oh, né? Fica um sistema meio que de carta ali na hora, né? Olha, eu vou fazer... E isso varia com a iniciativa, por exemplo. Eu vou querer dar um chute, né? Então eu escolho aqui os chutes que eu posso fazer, né? Esse aqui é o chute... Aquele esquema super trunfo, meu chute é 40, seu é 20. Beleza. Exatamente. Mas ficava assim, o meu chute é mais forte. Ah, não, mas eu vou dar um chute mais fraco, ele tem uma iniciativa maior. Ah, então o chute dele atacava antes do meu. Entendeu? E aí ele me atacando, acerta e causa dano da penalidade que vai influenciar no chute que eu tô dando. Entendeu? Excetuando-se esse suplemento, World of Darkness em si, eu acho que ficou mais no... mestre, eu queria fazer isso, como é que eu faço? A dinâmica do sistema continua exatamente a mesma, né? As diferenças foram pontuais, mas significativas. Se o sistema era para não atrapalhar na interpretação da história, o sistema novo ele atrapalha menos ainda. Então, por exemplo, no caso do combate, você tinha 4 jogadas no anterior. Hoje você define a situação inteira com uma rolagem apenas. Eles incluíram na ficha do personagem uma característica nova que chama defesa, que ela é o valor igual a raciocínio ou destreza, o que for menor. Aí como acontece? Você pega aquele número e subtrai da parada de dados do atacante. Ele rolou. Os acertos, cada acerto que ele tiver conta como um dano. Lógico que eles fizeram toda uma adaptação para o sistema. Antes a dificuldade padrão era 6, né? Agora é 8. Penalidades e bônus se aplicam só em relação a acrescentar ou diminuir dado, nunca nesse número alvo. O número alvo sempre é 8. Então eu fico me questionando se eles pegam os matemáticos, né? Olha, lá no livro básico... Pelo menos saber o que eles estão fazendo. Lá tem um agradecimento a um carinha lá, com um nome esquisito lá, com relação a essa questão da probabilística. Sim, porque matemática. Você tem que jogar essa probabilística, presume que sim, né? Mas basicamente o que acontece é que eles simplificaram. Isso não quer dizer que ficou pior de forma nenhuma, mas deu uma simplificada muito boa no sistema. Tornou o sistema bem mais enxuto, para mim particularmente mais elegante, e deixou de ser uma coisa que ia tomar um tempo maior para a resolução da situação, uma coisa extremamente ágil, né? Eu posso falar nos jogos de lobisomem, que um combate que durava 5 turnos levava 2 horas. É verdade. O combate é um evento, né? O 3,5 também, não sei, pelo menos nos que a gente joga. Uma coisa importante, isso não quer dizer também que, porque eles simplificaram as rolagens e diminuíram para uma, que o sistema ficou mais mortal por causa disso. Eu acredito que o equilíbrio acabou se mantendo. E a narrativa? E a... Histórias pro Vampiro a Máscara e histórias pro Hacking. O que é legal? O que você acha de legal na ambientação que o Vampiro a Máscara propicia e ideias que você consegue imaginar usando essa ambientação? Bem, em primeiro lugar, mais uma vez, eu gostaria de deixar claro que o meu estilo de jogo, ele difere um pouco desse pega a aventura pronta e coloca. Eu aconselho, evidentemente, ao mestre a montar os personagens e ver o que os jogadores esperam, né? Porque às vezes eles querem jogar um jogo que não tem nada a ver com o que você quer mestrar e não vai dar muito certo, né? Uma vez feito isso, né? O que dá pra você fazer com o Vampiro terceiro? Bom, muito bem. De forma geral, se os vampiros são novos, né? São neófitos, com aquele conflito simples, básico, né? Sempre, o vampiro, independente da idade, sempre tem o conflito ancião, neófito, né? Que dá pra você explorar. Você vai colocar um ancião lá enchendo o saco? Cara, não. O objetivo não é você botar um ancião, né? Tudo bem, olhem pra mim, entendeu? Porque tem muito mestre que parece que quer aparecer, né? Tipo, eu sou ancião, olhem pra mim. Faz os NPCs pra ficar se mostrando. Ficar se mostrando, tipo, não é o objetivo. Mas, tenta estabelecer que naquele mundo, provavelmente, esses vampiros estavam lá antes dos seus personagens chegar. E eles estavam lá, aconteceu alguma coisa antes, durante esse período de vida do ancião. Faça que o seu ancião seja mais do que um chato. Tridimensionalidade pro ancião. Exato. Tente montar realmente um grande background. É muito importante, é muito legal, entendeu? Quando os personagens percebem
que o mundo ao redor dele tem nome, as pessoas, né, os outros NPCs têm nomes, têm razão, têm motivo, e que eles não são sempre o centro das atenções, né? E aí, a partir disso, gerar esse conflito de gerações, né? Claro, eu tenho direito, você não tem. Você está no terceira, pelo menos, a sociedade vampira é uma pirâmide estagnada. Só existe um método de você ganhar poder: destruindo aquele que está acima. Entendeu? Por quê? Porque o cara é eterno. Ele não vai morrer com o tempo. Entendeu? Ele não vai deixar o cargo da empresa pra você ali, entendeu? Ele não vai deixar o cargo dele com o tempo, entendeu? Ele só vai deixar o cargo se um outro cara morrer, entendeu? Então, essas coisas elas têm que ser resolvidas pela violência. Não há escapatória, entendeu? Então, esse é um plot. O segundo plot é a esquemática do horror pessoal, né? É você, isso pra personagens neófitos, né? Personagens neófitos, Não quero me envolver em conflitos com os anciões, tal, ou com o Sabá. Esse conflito do Sabá eu acho que é uma linha tão simples, né, que eu acho que nem preciso dar dicas. Você pega qualquer livro, muito bem, tem os vampiros malzinhos, bonzinhos, entre aspas, né, bonzinho que ele tá do lado seu, malzinho que ele tá do outro lado, né? Então, vai lá, dá porrada, pronto. Acho que esse plot ele é básico demais para ser comentado. É o jogo aqui. De War, né? É básico demais para ser comentado. Mas, horror pessoal. Dicas para horror pessoal. Primeiro, faça com que os seus jogadores montem uma história. Entendeu? E, se possível, escreva. Entendeu? A história deles, peça que eles escrevam, entreguem o papel, né? Pra quê? Por quê? Porque você pode esquecer muitos detalhes, entendeu? Você pode pegar a história deles depois em casa e ver coisas interessantes, a partir daquilo surgem umas ideias, e aí você desenvolve esse horror pessoal, né? Por que pessoal? Porque tá envolvido na personagem, né? Você desenvolve uma aventura em cima daquilo ali, não necessariamente de conflitos, né? Que nem os outros dois exemplos que foi dado antes, né? E, bom, assim, o que me vem em mente são esses três, assim, principais. E aí, os jogadores ganharam um pouco de poder, já não são mais os babacas neófitos, o que a gente pode fazer por eles? Gente do céu, essa pergunta você... Capciosa, hein? Na verdade, só altera a posição deles dentro do jogo. Vai ter sempre alguém acima, né? Sempre tem. Então, na verdade, à medida que eles vão adquirindo conhecimento e poder, a situação deles dentro do jogo vai aumentando, vai ficando melhor. Mas isso não quer dizer que eles estejam fora do jogo. Pode até ser um tema também para se explorar, então, né? Se libertar da jihad, dessa guerra sagrada e coisa e tal, dessa influência dos vampiros mais velhos. Sim, mas sabe qual que é a grande questão, Alex, nesse sentido também? Não basta também realmente mudar só a posição, né? Porque isso acontece naturalmente, né, no jogo. Mas o problema eu percebo, né? Os jogadores eles enjoam, né, do jogo. Se você ficar na mesma coisa, né? Horror pessoal, conflito, bate no sabá. Pessoal, bate no sabá, volta, bate no sabá, volta, bate no... né? Conflito, ai meu Deus, sou um vampiro. Sou vampiro. Vai pro canto da sala, chora. Chora, volta, não sei o que. Alisa a franja, depois volta. Então, para personagens, né, mais experientes, isso quer dizer, eu espero, né, que você tenha dado personagens experientes para jogadores experientes, né, porque eu não sei se é aconselhável você dar personagens experientes para jogadores novatos. Mas tudo bem. Eu imagino que o que acontece, os jogadores já têm experiência, né, do que está acontecendo e etc. Aí, como eles já conhecem bem o metaplot, né? Eles já conhecem bem o metaplot. Conhecem o cenário. Conhecem o cenário, conhecem tudo. O que eu aconselho como mestre mesmo? Tentem desenvolver uma campanha paralela. E, tipo assim, uma campanha paralela entre aspas. Tipo, uma outra história, um plot, né, mesmo, que não tenha relação, que seja nova, seja inédita, e não necessariamente tenha relação aos personagens deles, diretas, entendeu? Mas que enriqueça esse mundo, porque o que acontece? Os jogadores estão sempre precisando, sempre tem necessidade do novo. Então cria esse novo, entendeu? E não precisa ficar forçando. O personagem experiente, você não força ele a fazer uma situação, entendeu? Você propõe. Exatamente, você faz essa proposta, ele vai, se ele quiser, ele vai atrás.
Entendeu? Ele geralmente o jogador experiente, ele já tem tantas raízes, tem tantas ligações ali no mundo, que ele sempre toma suas decisões, entendeu? Se preocupe menos em ficar mostrando caminhos, né, de campanha, e enriqueça o máximo possível o cenário. A minha opinião é isso. Quando eu digo no seu cenário, os personagens do cenário, claro, né, também. Mas enriqueça o máximo possível, porque o jogador sempre gosta do novo. Sempre bem-vindo, além de tudo que o Alex já colocou, né? Então, nesse caso, seria interessante usar a parte do metaplot de coisas já prontas. Se você achar legal, né? E se for o caso, adequar aquilo ou criar coisas em cima daquilo. Sim. Se você não... Ou não tá com verdade, tempo ou não tá com saco de criar. Ficar desenvolvendo uma trama primária, que é a trama principal, mas tramas secundárias, subtramas, para enriquecer, né? Para não deixar cair sempre na mesmice. Repetir a aventura não é algo aconselhável. E o hacking? O que é legal? Qual que é as histórias legais que podem surgir no hacking? Basicamente, como ele trata do mesmo tema, o tema não mudou, né? Que é essa questão dessa luta interior entre a virtude e se render aos vícios. Então isso você pode explorar da mesma forma no hack. Ele até tem mecanismos que incentivam muito mais isso. Então acho que basicamente as tramas que você pode explorar são as mesmas. É lógico que tem determinados fatos de um cenário e de outro que acabam conduzindo você ou facilitando que você explore mais determinadas tramas do que outras. Por exemplo, é uma coisa que a gente não comentou, mas no Vampiro anterior a gente tinha a questão da geração. Por quê? Tinha toda uma mitologia oficial dentro do jogo. Então os vampiros descendiam de Caim. Então tinha esse problema que o Murilo listou, que é se você quisesse aumentar sua influência e seu poder, você precisaria passar por cima de quem estava acima de você. A violência é intrínseca. Basicamente, você tinha lá a questão da geração. Você conseguia aumentar a geração só diabilizando. Só matando alguém. Só matando, mas No jogo novo, eles substituíram, já que não tem essa mitologia oficial, não existe uma versão oficial da origem dos vampiros, eles substituíram a característica da geração por potência do sangue. Aí como funciona? O vampiro, com o passar do tempo, ele vai ficando mais forte. Então não está dependendo desses atos que o vampiro pratica ou não, para subir de geração. Fica mais livre para o vampiro. Annie Rice, assim, da vida. Quanto mais tempo passa, mais o vampiro se adapta à sua própria condição, mais ele fica familiarizado com a vida, né, com o sangue vampírico, místico, e consequentemente vai aumentando o poder dele, vai tendo uma compreensão maior da condição dele, vai naturalmente aumentando o poder. E aí surgem alguns contratempos em relação a isso. Por exemplo, no cenário você não vai ver nenhum vampiro com a idade muito avançada. E tem a ver com essa característica. Por quê? Porque à medida que a potência de sangue dele vai aumentando, as necessidades também vão aumentando na mesma medida. Então, se ele inicialmente começava a se alimentar por animais, depois passou a alimentar só por humanos, vai chegar um tempo que, em decorrência dessa potência do sangue dele, ele só vai conseguir se alimentar de outros vampiros. Então, o sistema e o cenário incentiva o vampiro a entrar em torpor. Chega em determinada época, não tem jeito, ele tem que entrar em torpor para baixar a potência de sangue dele, para ele continuar convivendo naquela sociedade. Então eu não sabia disso. O vampiro, você não vai ter esses vampiros escalafobéticos. Não tem nenhum ancião, Matusalém, nada disso. Isso é interessante até para a trama. Por quê? Você tem uma rotatividade no poder muito grande. Porque o que o Murilo falou que acontece na Máscara, que se você só tira o cara de lá matando, não acontece aí. Porque o cara, uma hora ou outra, ele vai ter que entrar em torpor. Então há uma rotatividade muito grande no poder. Você não necessariamente, para escalar, para ter mais poder, você precisa passar por cima de quem está acima de você, né? É uma novidade. Eu achei essa solução muito mais interessante, dá muito mais pano para a manga, você consegue desenvolver muito melhor histórias em relação a isso, né? Um outro ponto interessante também, que é outra diferença dos dois cenários, é que antes você tinha 3 seitas globais, que é Camarilo, Sabá e, entre aspas, os anarquistas também, que seria um terceiro grupo antagonista aí, de certo renome e certa influência no cenário. O que acontece? Agora você tem as coalizões. Embora as coalizões, na verdade, elas são como se fossem umas instituições de fundo filosófico, social, político. Então o vampiro que ingressa numa coalizão, ele faz isso mais por uma questão de ideologia
pessoal do personagem do que por uma imposição do cenário. No caso do Vampiro à Máscara, você necessariamente, se fosse de um dos clãs que pertencia à máscara, vai ser Bruhá. Vai ser Bruhá e tem que ser da Camarilla. Se você não for, você vai ter problemas. Entendeu? Então, de certa forma, você era compelido por conta desse fato. Nesse você tem uma liberdade maior. E essas coalizões, elas não têm uma estrutura hierárquica global. Os vampiros são seres mais territoriais. Então, embora essas ideologias que cada uma dessas coalizões pregam sejam universais, tem gente que defende e que incentiva essas ideologias no mundo inteiro, não existe uma estrutura por trás disso que seja mundial. Cada local desenvolve de uma maneira diferente. Então você tem lá as 5 principais coalizões, né? Você tem lá a Ordo Dracul, Invictus, a Lancia Sanctum. Que mais que você tem? A Lancia Sanctum, Ordo Dracul, Invictus. Vi de livro, né? Invictus. Espera aí que eu anotei aqui. Movimento Cartiano e Círculo d'Anciã. Cada uma tem uma ideologia. Umas têm umas ideologias filosóficas, outras políticas, outras de um cunho mais religioso, como a Lancia Sanctum, por exemplo. Então, o vampiro que congrega da mesma ideologia, em determinado local, ele vai desenvolver a coalizão de uma forma diferente. Então, aí surge uma outra trama interessante, outro fato interessante, porque a relação entre as coalizões de um lugar para outro difere. Elas não têm uma agenda mundial. Então, você tinha lá a Camarilla, que tinha o preceito da Camarilla, era todo no mundo inteiro. E eles tinham uma estrutura hierárquica global. Então, tinha os Justicares lá, que o cara era Justicar no mundo inteiro. Onde ele chegasse, ele era o Justicar, ele que mandava. Sim. Então, tinha essa imposição de cima para baixo. Tinha um círculo interno que mandava, né? No Vampiro Novo, como elas são mais... O desenvolvimento delas é mais local, mais territorial, você tem uma relação, uma dinâmica entre as coalizões diferente em cada lugar. Então, por exemplo, o movimento cartiano seriam aqueles vampiros que querem realizar mudanças na estrutura política na sociedade vampírica. Eles se... Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora. A ideologia deles contradiz a ideologia do Invictus, por exemplo, que é a ideologia dominante política, que é aqueles que mantêm aquela ideologia neo-feudal, neo-medieval. Então, a forma como vai desenvolver, por exemplo, a coalizão, o movimento cartiano, aqui no Brasil, pode ser diferente da coalizão lá no Oriente Médio. Lá, eles podem agir montando uma célula terrorista para desafiar os invictos na região, por exemplo. Aqui não. Aqui pode se dar de uma forma diferente. Pode se dar no campo das ideias, um debate no campo das ideias, no campo político, sim, estritamente. Então, essa dinâmica, ela proporciona histórias mais interessantes. Você pode ter até... Com certeza, né? Porque... Concordo com fazendo já por exemplo, na minha aventura tem dificuldades nisso, porque os personagens são o que são, não vão ter muita opção, né? Se mudar de lado é traidor e não sei o que. Então, você falando aí já me deu um monte de ideias, né? Que você pode ser um vampiro livre, né? Você pode... Tem. Além das 5 coalizões principais, tem os não alinhados, que eu acho que eu devi traduzir como uma partidária. São aqueles. E isso não causa nenhum estigma no personagem, você não se alinhar a nenhuma dessas coalizões. Exatamente porque elas são ideologias de cunho político, filosófico ou religioso, é igual na vida real. Se você não quer se filiar a um determinado partido político que tem uma determinada ideologia, normal. Isso não vai causar nenhum tipo de estigma, falar assim, se você não está afiliado, é um pária. Não existe isso. Você pode ser um não alinhado. Você pode também, embora tenham ideologias conflitantes, coalizões que tenham ideologias conflitantes, nada impede também que você saia de uma e entre na outra, ou tente comungar ou conciliar a ideologia de uma com a outra, já que elas têm cunhos diferentes, uma é religiosa, a outra é política, a outra é filosófica. Então, fora aquelas que são excludentes entre si, fica uma liberdade total para você desenvolver. Você pode também trabalhar uma dinâmica, trabalhar exatamente essa diferença dentro da própria coalizão. Pegar como seria se o vampiro, por exemplo, saísse daqui do Brasil, ele fosse membro da coalizão Movimento Cartiano aqui, tivesse uma determinada forma de atuação e ele fosse tomar contato com esses vampiros do Movimento Cartiano lá no Oriente Médio, a forma como eles trabalham lá, a forma como eles desenvolvem a ideologia. Então você pode explorar essa dinâmica também, que é uma coisa que no anterior não tinha, né? Já que a estrutura era global, era uma estruturação em qualquer lugar do mundo que você fosse. Os conflitos, as mesmas coisas.
Isso também tem a ver com o próprio incentivo do cenário nessa regionalização da história. Não tem... Os vampiros são seres extremamente territoriais. É difícil você um vampiro ficar mudando muito de cidade, viajando. É uma coisa que eles tiraram, né, de todos os jogos. Você não tem mais uma escala global. Você é na sua cidade ou no máximo no seu estado, né? Sim, é. E aí tem uma série de elementos justificativos dentro do próprio cenário para isso, né? Que é essa questão. Por exemplo, tem uma nova característica no Vampiro Novo, que é a questão da mácula do predador. Certo. Então, como o vampiro é uma criatura, um predador, uma criatura predatória, quando ele tem contato com outro vampiro, esse instinto predador dele aflora. Então tem esse desafio entre predadores, assim como tem na natureza lá, desafiar o território um do outro, essas coisas. Então fica difícil para um vampiro sair de um determinado território, onde já conhece os vampiros, e as influências dessa mácula do predador são mais tênues, ter que se confrontar com um vampiro de um outro lugar desconhecido. Que em termos práticos, no jogo, o que acontece? Dois vampiros se encontram pela primeira vez. Aí eles conseguem sentir a potência do sangue um do outro. Então o impulso é que o vampiro mais fraco tenha que fugir e o vampiro mais forte atacar, porque o cara está invadindo o território dele. Então você tem que fazer uns testes lá para ver se você não entra um frenesi de medo para fugir ou o Rorschach lá, um frenesi de fúria para poder atacar o outro vampiro. Então é extremamente desaconselhável o vampiro ficar mudando para um território alienígena que ele não conhece para sofrer esse risco. As estruturas são regionais, então ele tem que chegar, ele não conhece a estrutura. No outro era uma estrutura mundial. O cara sabia como funcionava na cidade dele, sabia em qualquer lugar do mundo como funcionava a estrutura. Tem que chegar lá, me apresentar para o príncipe, aí vai ter o xerife, não sei o quê. Como as estruturas são regionais, o cara nunca sabe o que esperar quando ele chegar num lugar diferente. Ele não sabe como que é a estrutura lá, como é a dinâmica. Às vezes ele saiu de um lugar onde havia um enfrentamento muito grande entre duas coalizões, eram inimigas mortais. Num outro lugar elas vivem pacificamente. Pode acontecer isso. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Então essa dinâmica para trabalhar é muito interessante também, né? Legal. Alguma dica para quem for narrar o Hacking que você aconselha? Eu acho que a primeira dica vai para os veteranos, né? Tem muita gente que torceu o nariz por conta do cenário. Eu acho que é interessante dar uma olhada, tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Essa volta às origens que eles colocaram, embora eles tenham restringido, entre aspas, as opções, por exemplo, a gente tinha antes 13 clãs, agora tem 5. Eles deixaram de uma forma tão genérica, tão ampla, que confere mais opções para os jogadores. Então, a primeira dica para os veteranos é dar uma chance para o cenário, dar uma olhada. E para os novatos também, eu acho que é interessante começar pelo Hacking, tomar conhecimento, porque é um cenário muito mais amigável, né? Como não tem essa história pregressa, esse metaplot permeando o cenário, fica muito mais fácil para ele ter contato, né? A escala de poder também do jogo é muito menor. Você não tem os antediluvianos tomando bomba sobrenatural na testa. E é legal porque está tudo bem amarrado, inclusive no cenário. Por exemplo, antes você tinha disciplinas até o nível 10. Sim. Agora você não tem nenhum livro suplemento, nenhuma disciplina com nível maior do que 5. E tem uma explicação crível dentro do cenário, que é a questão do torpor, da necessidade com relação à potência do sangue. Então você nunca vai chegar numa idade tão avançada para acumular um poder tão grande. Logicamente você vai ter que entrar em torpor e diminuir a potência do sangue. Mas uma vez diminuindo a potência, você não consegue desenvolver disciplina. É complicado, vai demorar muito mais tempo para ele fazer isso. Por quê? Você diminui a potência do sangue e todos os seus poderes estão ligados à sua potência. Então você tem potência, por exemplo, 5, você vai poder fazer disciplina de determinado nível, até determinado nível. Pode gastar tantos pontos de sangue. Então fica até virtualmente impossível de desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Mas não poderia ter, por exemplo, um vampiro que tem várias disciplinas, assim, nesse caso, então? Tudo bem, não vai passar de 5, mas... Tem, pode desenvolver, mas nunca num nível assombroso e tão díspare assim. É, tipo, o corpo solar, né? Tem uns que... Dominação mundial. O Vampiro Novo tem a questão das devoções, que eu não lembro se tinha no anterior, que é você juntar duas disciplinas, criar um efeito a partir de duas disciplinas, né? Tinha alguns combinhos. Né? São efeitos especiais que eles fazem na mistura. Então eu acho, assim, as mesmas tramas que tinha no anterior tem nesse novo. E é interessante pro novato experimentar, porque o jogo tá bem mais amigável, né? O cenário tá bem mais coeso também. Bem, esse foi um especial do Vozes da Terceira Terra. A nossa
página fica no vozes.mypodcast.com. Nossa música tema é a música Brief, da banda parisiense Stone Drive. Esse foi um Voz da Terceira Terra, criação de Marcelo Neto Rodolfo, licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, não criação de obras derivadas. Aqui foi o Netão, Murilo e Alex. Nós despedimos e espero que tenhamos mais especiais pela frente. com piadas, né? Com piadas.